pele tá pronta, como me foi pedido, um belo de um reboco, com contorno, com tudo que a gente tem direito. Agora a gente vai fazer o olho. E no olho, a gente vai usar cores neutras, que foi isso que vocês pediram lá no grupo do Telegram. Não queriam maquiagem colorida, queriam maquiagens usáveis, maquiagens neutras. Então eu escolhi aqui a paletinha contém 1 grama e vou fazer um esfumado neutro. Vou usar aqui, ó, esse tom, esse marronzinho e esse escuro aqui. Ele não chega a ser um preto não, tá? Ele é um marrom bem escuro, quase preto. E vou usar esses 3 tons aqui para poder fazer o meu esfumado. Vou começar aqui com um pincel maior, mais gordinho. Mas primeiro eu vou aplicar um pouquinho de fixador e um pouquinho de pó abaixo do olho. Já ia esquecer do pó. Depois quando eu fosse aplicar iluminador ou glitter e as coisas, ia ser um Deus nos acuda, né? Já quero saber de vocês. Vocês querem essa maquiagem com glitter ou sem glitter? Um olho neutro glitterinado ou um olho neutro, sem glitter. Como é que vocês querem? Coloquei aquele pozinho aqui abaixo do olho, vou aplicar o fixador de sombra. Como eu sempre falo, o fixador, ele é importante porque a gente não vai colocar um produto em pó em cima de uma pele que tá seca. Ele não vai ter uma boa aderência. Então, quando você coloca um produto em pó em cima de um produto em creme, ele fixa melhor, ele gruda melhor e ele vai ter um acabamento melhor também. A cor fica mais viva. Então eu venho aqui com um produtinho em creme para fixar essa sombra, vou dando batidinhas. Primeiro aqui na pálpebra móvel e depois só o restinho eu vou subindo aqui para a pálpebra fixa. E aí eu crio essa base aqui para aplicar a sombra. Vou começar aqui com o nosso tomzinho mais claro. Nosso pincel maior, mais gordinho. E aí eu começo aqui, ó, fazendo um movimento de vai e vem para pigmentar essa sombra. Faço um movimento curtinho aqui, ó, de ir e voltar, para deixar essa sombra bem pigmentada. Vou vir aqui até mais ou menos o meio da pálpebra, tá? Do canto externo até o meio da pálpebra. E já faço a mesma coisa aqui do outro lado, para os 2 olhos irem ficando iguais. Primeiro venho fazendo um movimento de vai e vem para deixar a cor intensa. E aí depois eu começo a esfumar, tá? Para quem ainda não tem prática, é indicado fazer logo a pele do que a sombra. O que é que eu sempre digo? Não é tanto uma questão de prática, tá? Porque se você coloca essa caminha de pó aqui, seu problema tá mais resolvido. Eu só não indicaria você fazer a pele primeiro se você fosse, por exemplo, fazer um olho preto, que é um olho muito escuro. Pode cair um pigmento muito escuro na pele e aí você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas se não for o caso, começa a treinar a fazer a pele primeiro porque ela te dá um pouco mais de agilidade, tá? Quando a pele tá pronta, qual é a dica que eu sempre dou? Se você, por algum acaso, não conseguir administrar o seu tempo na hora de se maquiar, acontece alguma coisa, filho chora, você precisa resolver alguma coisa, resolver a roupa do marido que não tá dando certo na hora de se maquiar. Se a pele tá pronta, o olho você coloca um cílio, um batom bonito e dá pra ir, entendeu? Agora, se o olho estiver pronto e a pele não, isso vai te atrasar. Então, é melhor fazer a pele primeiro por uma questão de tempo, de organização. Mas, tanto faz, numa questão de desempenho da maquiagem, tanto faz fazer a pele primeiro ou o olho primeiro, entende? O que eu gosto sempre de salientar é isso, que às vezes no imprevisto ali do dia a dia, tá com a pele pronta é uma vantagem. Então, se você puder, você faz a pele primeiro. Pensa comigo, se você nunca começar a fazer a pele primeiro e o olho depois, você nunca vai criar essa habilidade de fazer a pele primeiro e o olho depois, entende? É muito uma questão de prática. Você só vai criar essa prática se você estiver fazendo. Coloca o pozinho aqui abaixo, que ele é garantido de tudo dar certo. Então, venho aqui, ó, esfumando. Sempre pego aqui do cantinho e vou esfumando pra dentro, tá? Eu nunca vou levando pra fora, porque eu não quero correr o risco de colocar excesso de produto aqui nesse canto. Já aconteceu com vocês de estar se maquiando ali, ó, no jogo,
Passar um tempão se maquiando e quando você vê, criou uma quantidade, um excesso de produto aqui embaixo que deixa o olhar com aspecto caído. Isso acontece porque você vem esfumando e trazendo para fora. Então é o que eu sempre digo, na hora de esfumar, leva o produto para dentro do olho. Eu tô aqui no canto, ó, sempre levando para dentro do olho. Quando eu venho aqui pro canto de cá, eu sempre trago para dentro do olho, entendeu? Eu sempre encontro para cá o esfumado, para não criar o risco de criar acúmulo de produto aqui nesse canto interno, nem no canto externo, e não criar mancha na maquiagem. E tagarelei aqui, já tava esquecendo de fazer o esfumado. Não pode me dar corda que eu quero conversar mais do que a nega do leite. Vou pegar agora outro pincel, um pincel menor, tá? Pincel um pouquinho menor. E vou pegar um tom mais escuro, que é aquele tomzinho de marrom aqui, ó. Peguei ele aqui e aí lembra daquele detalhe. Na hora que a gente vai pegar sombra, ó, com pincel de esfumar é sempre o pincelzinho em pé, nunca com o pincel deitado, tá? Porque senão você vai manchar a maquiagem. A gente só quer que a ponta do pincel encontre lá com o nosso esfumado. Então vou pegar aqui um pouquinho abaixo. Lembra aqui, ó, fiz a aplicação aqui em cima. Agora eu vou pegar o outro pincel, um tom mais escuro, e vou fazer a aplicação um pouquinho embaixo, tá? E vou criando esse efeito esfumado assim, colocando uma cor do ladinho da outra. Primeiro faço aquele movimento de vai e vem. E depois eu começo a esfumar. Você percebe que esse é um esfumado mais contido, eu não tô abrindo muito o espaço, tá? Eu tô aqui, ó, esfumando ele no mesmo lugar. Quanto mais pra dentro do olho, mais contido fica o meu esfumado. Menos aberto, menos amplo ele é. Porque eu quero mais que a cor fique ali no ponto do que expandir muito pra longe. E também vou dando uma entradinha mais aqui. Ok? Sempre vai conferindo. Porque, ó, a gente vem esfumando e aí a gente se posiciona de uma forma que a gente consiga ver. Eu boto o espelho aqui embaixo. Deixa eu pegar um espelho menor para vocês entenderem. Eu boto o espelho aqui embaixo e quando eu olho para baixo, eu consigo ver muito bem a minha pálpebra. Então, eu sei exatamente aonde é que eu tô passando o pincel. Só que, se eu ficar fazendo só isso, eu posso perder a medida. Então, eu gosto de ter um espelho distante, lá atrás, aqui atrás do celular tem um espelho. Eu olho lá pra ver com o olho aberto, porque quando a gente sai, a gente tá assim, ó, com o olho aberto, conversando com as pessoas desse jeito. Então eu preciso ver se o meu esfumado tá aparecendo aqui quando eu estou com o olho aberto, tá? Então sempre vai conferindo, vem aqui, aplica, confere pra ver se precisa subir mais, menos, se tá legal, como é que tá. Venho aqui, ó, vai e vem, pra sombra ficar bem pigmentada. Depois que eu já apliquei o produto, eu começo a esfumar. Me diz aqui quem é que já tá ansiosa pra jornada você maquiada. Fala pra mim. Porque eu já não durmo mais, né? A pessoa já tá nervosa. Quero muito saber o que vocês vão achar. E venho agora, ó, esfumando. Aí eu vou conferindo, abro o olho e confiro se os dois lados estão ficando iguais, estão ficando na mesma altura, se uma cor tá diferente da outra, como é que tá. E aí agora eu vou voltar com o meu pincel maior, aquela sombra que eu usei primeiro, tá? E aí eu venho dando acabamento aqui, eu faço a aplicação da mesma forma que eu fiz da primeira vez, só que agora eu já venho esfumando, eu não aplico para depois esfumar. Eu já venho aqui esfumando de vez porque eu quero unir aqui os tons, eu quero deixar ele mais esfumadinho, quero deixar as cores mais entrelaçadas. Então, para isso eu já venho direto esfumando, tá? Venho pegando o produto, mas já venho direto esfumando. Vou pegar agora o pincelzinho menor com o marrom, venho aqui só dando um acabamento. É porque depende também muito da proposta da maquiagem, mas
Eu acho que olho com glitter e sem glitter todos os dois ficam muito bonitos. Acho que cada um tem o seu lugar, sabe? Quando você vai pra uma festa muito balada, show, pede um glitter, sabe? Glitter tem um carinho especial. Mas às vezes quando você vai pra um evento mais, vamos dizer assim, mais formal, não usar glitter também cria uma ideia muito bonita na maquiagem, deixa a maquiagem muito sóbria. Então, ó, parei aqui meu esfumado, agora eu vou vir com um pincel bem pequenininho. E o pincel que eu queria tá sujo, vou ter que pegar outro. Vou pegar o pincel que eu usei ali no iluminador. Vou usar aqui a sombra bem escura, que é a mais escura aqui da paletinha, tá? E eu vou vir primeiro aplicando aqui no meu canto externo. Até aqui mais ou menos o meio do olho. E aí eu venho esfumando aqui, subindo ele pro côncavo. E aqui, apliquei aqui no cantinho externo, na pálpebra móvel, e aí eu venho esfumando aqui, ó, subindo pro meu côncavo, encontrando com aquele marrom que já tava lá, tá? E aí eu vou fechando aqui esse efeito no olho. Dou uma pausa aqui, volto com o pincel do meu marrom, um pouquinho de marrom, só para não deixar subir muito aqui esse escuro, esse marrom escuro, tá? E dar um acabamento aqui, deixar o esfumado mais bonitinho. Esfumado é isso, tá, gente? Tem que ir e voltar com as cores, que é para as cores ficarem entrelaçadas. Senão, não fica com acabamento bonito. Não fica parecendo que você só botou a sombra ali e saiu, tá? Não rola. Volto aqui com aquele mais clarinho, só o pincel, sem acabamento nenhum, sem produto, né? Só pra dar um acabamento. E é isso. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um tomzinho mais claro aqui no canto interno do olho, tá? Vou usar um pigmento. Esse é um pigmento branquinho com acabamento meio dourado. Para isso, eu vou pegar um pouquinho aqui do meu fixador de sombra, com um pincelzinho de aplicar sombra, eu vou dar uma limpadinha aqui na minha pálpebra, que é para deixar bem branquinho mesmo, uma cor mais clarinha aqui, para poder fixar bem a cor que eu quero, a cor que o glitter não, o pigmento tem. Ó, apliquei aqui um pouquinho, eu venho com o dedo mesmo, só dando um acabamento. Percebe como dá uma clareada ali? É como se eu limpasse mesmo os resíduos que ficaram aqui, para poder conseguir pigmentar um tom mais claro. Vou usar agora um pincel de aplicar sombra, vou pegar aqui... Tiro bem o excesso, eu peguei muito, vou tirar um pouquinho aqui na tampa. E venho aplicando aqui, ó, do canto interno até o meio. Venho dando batidinhas aqui primeiro, no canto interno. E o restinho que fica aqui no meu pincel, eu venho fazendo um vai e vem aqui no côncavo, ó. Para dar uma esfumadinha. Venho dando batidinhas aqui na pálpebra móvel. O restinho que fica aqui no meu pincel, eu venho aqui fazendo um movimento de vai e vem no côncavo. Aqui onde ele encontra com aquele tom mais escuro, eu vou puxando para baixo, para dar uma esfumada aqui e deixar o acabamento mais bonito. Venho com o meu pincelzinho de esfumar, aquele que eu apliquei esse tom mais escuro, só aqui no encontro das duas cores, eu venho esfumando. Não peguei produto, tá? Tô só com o que tá aqui no pincel. Vou usar o lápis de olho da Fenza, vou aplicar ele aqui na linha d'água e vou borrar um pouquinho pra raiz dos cílios inferiores, tá?
Então, aplico bem aqui na linha d'água e vou vir até o meio. Não vou aplicar ele todo não, tá? Só aqui até mais ou menos o meio do olho. Fui todo. Mas não fui até o cantinho. Tá? Consegue ver que eu apliquei bem mais no canto externo do que dentro, aqui no cantinho interno do olho? Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar um pincelzinho de detalhe desses bem pequenininhos e vou vir aqui esfumando a bordinha desse lápis, tá? Fazendo esse movimentozinho aqui, ó, de vai e vem. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Venho bem na bordinha e faço esse movimento de ir e voltar. Eu venho com um marronzinho, com esse mesmo pincel, e vou aplicando ele aqui na bordinha desse preto, tá vendo? Levando pra dentro do preto. Que é pra esse olho não ficar super pretão aqui embaixo, ele ficar mais marrom escuro. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, com um pincelzinho um pouquinho maior, esse daqui, eu vou pegar aquele tom mais clarinho que eu usei bem lá em cima. E aí eu venho esfumando aqui, ó, na bordinha do marrom. Encontrando aqui com o cantinho externo. E aí, só para dar um acabamentozinho, eu pego um pouquinho do marrom com esse pincel e um pouquinho do clarinho, tá? Fazer uma misturinha aqui só para dar um acabamento aqui nessa raiz dos cílios. Percebe que eu vou seguindo a mesma estrutura que eu criei em cima, tá? O mais claro, ele vai estar aqui no canto mais externo, o mais escuro, ele vai estar aqui no canto mais pra dentro do olho, tá? Já que não vamos ter glitter, eu vou fazer um delineado bem fininho aqui na raiz do cílio. Vou usar aquele roller, que ele é fininho. E vou fazer aqui só uma raiz de cílios bem de leve, tá? Só pra dar um acabamento aqui pra esse olho. E faço o mesmo aqui do outro lado. Vou colocar agora um cílio postiço. Vou usar um cílio aqui um pouquinho mais abertinho, tá vendo? Ele é comprido os dois lados, mas ele não é tão cheio, que é pra dar pra ver um pouco mais esse esfumado que ficou muito bonito. Então, vou aplicar aqui minha colinha na raiz dos cílios. Venho aqui, ó, coloco em toda a raiz desse cílio. E coloco aqui nos cantinhos também. Vou deixar aqui no cantinho para dar uma secada. Dá certo colocar os cílios antes de fazer a sombra do olho? Eu não recomendo. Por quê? Pensa aqui comigo. Você vai colocar o cílio postiço e sempre que a gente coloca cílio postiço ou máscara de cílio, o nosso cílio cresce. E aí o que acontece? Ele toma muito a visão aqui do olho. Então você acaba ficando um pouco sem ângulo para poder fazer a sombra, sabe? De todo ângulo que você olha, tem algo na frente. Então, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Você pode testar e ver se você se adapta, mas eu não gosto. Sempre que eu indico para as meninas, geralmente não funciona para a maioria das pessoas.
Então, eu acho que não é uma boa dica, tá bom? Então, é melhor fazer a maquiagem primeiro e depois colocar o cílio postiço. Porque como o cílio é maior do que o do nosso olho, né? Ele toma um pouco a visão ali. E eu sinto que ele mais atrapalha nessa hora. Venho aqui, ó, coloco ele bem no meio. Coloquei aqui bem no meio do cílio. E vou encaixar ele aqui no meu olho. Aqui. Encaixo aqui primeiro o canto, o meio, depois o canto interno ou o canto externo, tá? Tanto faz. E aí depois aqui o outro cantinho. Sempre primeiro o meio e depois os cantinhos. Percebe aqui, ó, isso que eu te falei? Quando a gente coloca o cílio, ele é maior do que o nosso olho. Então a gente já cria ali um pouquinho mais de dificuldade para enxergar o que tá atrás, tá? Então vai criar uma certa dificuldade na hora de colar o cílio. Cílio, eu sei que muita gente tem dificuldade, mas é uma questão de fazer, de você entender o formato do seu olho, escolher um cílio legal e de treinar, tá? Colocar um pouquinho mais em prática. Tudo que a gente faz a primeira vez é um pouco mais difícil, a gente tem um pouco mais de resistência. Então a gente precisa fazer mais vezes para ir ficando melhor, tá bom? Colo o meio. Depois venho aqui colando os cantinhos. Para quem tem dificuldade, vale uma dica que eu sempre dou lá no Maquiagem Sob Medida para as minhas alunas. Tudo que você tem dificuldade, você tem que fazer mais. Pensa comigo. Se eu tenho mais dificuldade de ler, eu tenho que ler mais, para ter mais facilidade na hora de ler. Se eu tenho mais dificuldade de dirigir, eu tenho que dirigir mais, para criar o hábito e conseguir dirigir melhor. Tudo que a gente tem mais dificuldade de fazer, a gente precisa fazer mais. Então, se eu tenho mais dificuldade de colar cílio, o que é que eu posso fazer? Todo dia antes do banho, eu coloco, já deixo o meu cílio ali no banheiro, e antes de tomar banho eu vou e treino colar, nem que seja só no olho, mas só o fato de você treinar fazer repetidas vezes, vamos dizer, você tira uma semana, todo dia antes de tomar banho eu vou tentar colar um cílio. Depois de vários dias fazendo, você vai fazer melhor. Então, às vezes o problema é que às vezes a gente deixa para fazer só na hora da festa, só na hora que a gente vai sair, só na hora que a gente tem um evento importante. E aí isso mistura a dificuldade de fazer com a ansiedade de fazer uma maquiagem que dê certo, porque tem um compromisso, porque tem que sair, entendeu? Quando você faz numa situação que você não tá com pressa, ou que você não tem horário, ou que não tem ninguém te cobrando, ou que você não tá atrasada, fica mais fácil, você tá mais relaxada. E aí, às vezes, você consegue fazer melhor. E aí, no dia que você tem um evento, você já tá mais prática, já tá com a mão na massa já. Você corta o cílio? Corto, tá? Esse aqui eu não cortei porque ele já tá no tamanho do meu olho, mas eu sempre corto um pouquinho aqui os cantos externos. No dia da aula de cílio eu expliquei direitinho por quê, porque o cílio vem num tamanho universal para caber em todo o formato, tamanho de olho, e aí a gente tem que ajustar o nosso. Então, o meu cílio tá aqui secando, eu vou aplicar. Nosso batom vinho de glitter foi que ganhou. Vou aplicar aqui um lápis de boca para deixar a boca mais desenhadinha para eu aplicar o batom mais rápido. Esse aqui é o vinho da Tracta, tá? O lápis de boca. Vou pegar aqui o meu batom e vou aplicar aqui em toda a boca. Vamos lá, vou tirar aqui o pozinho abaixo do olho. Venho aqui, ó, unindo meu cílio natural com o postiço. Eu gosto sempre de colocar alguma coisa aqui atrás para evitar de chegar com a máscara perto do olho, tá? Perto da sombra que a gente já fez. Pode ser o dedo, pode ser um pouquinho aqui. E aí eu venho aqui, ó, mais no cantinho externo para dar uma alongadinha nesse olho. Este batom é maravilhoso. Sou apaixonada por ele. Mas hoje é batom com gloss, então vou colocar um gloss aqui em cima desse batom sim.
Porque foi isso que vocês pediram lá no Telegram, batom escuro com gloss. Ó, gloss tem um tchan, tem um negócio. O gloss ele tem o seu lugar. Gloss ele tem o seu lugar na terra, porque ele dá outra graça pra boca, tá vendo? Então é isso, meus amores, nossa maquiagem está pronta.